Se abraçou logo no início, mas não deu para abraçar todo mundo naturalmente. Mas é bom a gente estar aqui mesmo, é uma benção a gente poder estar juntos aqui para adorar o Senhor e com essa convicção, o pastor Ivo acabou de cantar aqui, o Senhor pode dirigir a nossa vida, tem o poder de fazer isso e nos conduzir no caminho seguro. Essa é a coisa mais preciosa, é o presente mais precioso que a gente recebe de Deus. Mais do que qualquer bênção que a gente receba, a grande alegria é a gente saber que Ele nos conduz por um caminho seguro, um caminho reto. Mas antes de lermos a Bíblia, eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito, muito gostosa que aconteceu essa semana. No domingo passado à noite, nós começamos uma nova série. Logo, quando estivermos acabando o culto, se você não viu ainda o vídeo, quando estivermos saindo, você vai poder ver o vídeo da série da noite, é a capa do nosso boletim, ajustando a conexão. E no final da mensagem, eu fiz um desafio à igreja. Quantos estavam aqui domingo à noite? Quantos estavam aqui? Ok, pode abaixar a mão. Quantos se lembram do desafio que foi feito? Pode abaixar a mão. Quantos toparam o desafio que foi feito? Ok, que bom. Pode abaixar a mão. Não vou perguntar quantos seguiram o desafio ao pé da letra não, tá? Porque o que mais importa, na verdade, é o propósito, é a motivação da alma. É claro que é fundamental que a gente realize aquilo que a gente idealizou, né? Lembra-se qual era o desafio? O desafio dificílimo, pesadíssimo. Todos os dias, 10 minutos separados, exclusivamente para você estar a sós com Deus. Oração em solitude, você e Deus. E a sugestão foi 5 minutos de oração e 5 minutos de... Qual dos 5 minutos é mais difícil? De silêncio, não é? Mas é importante. E o que eu disse que achei tão gostoso foi que eu postei isso no meu perfil no Facebook. Postei e recebi até anteontem, porque ontem não vi Facebook, até anteontem, eu acho que postei, se foi segunda ou terça-feira, pouco mais de 40 pessoas tinham topado, porque eu postei dizendo assim, se você topar ou topou o desafio, curta. E aí umas 40 pessoas, entre nós que estivemos aqui, também pessoas de outras igrejas, conhecidos meus, fazem parte do meu círculo é difícil dizer amigos, né? Mas meu círculo de adicionados no Facebook, toparam. Então eu achei isso muito legal, porque não é um desafio difícil de realizar. O mais difícil é nós continuarmos com ele. Porque foi o desafio para essa semana, mas não foi o desafio só para essa semana. Hoje à noite a série vai continuar, o pastor Ivo vai trazer a mensagem do tema de hoje e vai lançar o segundo desafio. Para se somar a esse desafio dos 10 minutos a sós com Deus. Eu não sei qual desafio que ele vai lançar. Vamos ver. É o que Deus colocou no coração dele. E vamos ver o que o Senhor vai trazer para a gente. Não o Senhor pastor, o Senhor Jesus vai trazer para a gente. Esses desafios são pequenos passos, mas são passos muito importantes. Muito importantes para certas mudanças que nós precisamos efetuar na nossa maneira de viver. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje vai tocar nesse assunto, não no assunto dos desafios, mas na maneira como nós precisamos mudar a nossa forma de nos conduzirmos como gente de Deus, como cristãos e cristãs. Então eu queria pedir a você que a gente fizesse uma coisa que nós fizemos também no domingo passado à noite. Antes de iniciarmos a mensagem, eu pedi que você estivesse orando com quem está perto de você. Pedindo a Deus pela vida dessa pessoa, uma oração breve, curtinha, em favor dela, que o Espírito Santo ilumine a mente do seu irmão, da sua irmã, que está perto de você.
nessa hora da mensagem, também peço que você ore por mim, né? Então você vai fazer essa oração breve, vamos fazer isso de novo, com quem estiver perto de você, pode ser seu amigo, alguém da sua família, né? Alguém que você não conhece, né? Então vamos fazer oração. Obrigado, obrigado. Então, e depois, atenção, a oração deve ser breve, porque depois nós teremos um outro breve tempo em silêncio. Oração em duplas, ok? Oração em duplas. Presbítero Carlos Rosa, olha, tem alguém ali, ó, tem alguém ali, nosso pianista ali que está sozinho, né? Então, tem mais alguém ali sozinho? Pronto, Wagner e Vanilda, tá ótimo. Vamos orar. Olha, brevemente por quem está perto de você, e depois eu vou dar um sinal para nós guardarmos um breve instante. Jeremias, no capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29. Quero ler para os irmãos a partir do primeiro versículo. Do versículo 1 ao versículo 14. Jeremias 29, de 1 a 14. Os apóstolos partilhando, um ajudando o outro. Ótimo, ótimo. Quero crer que você já checou o seu celular também, não é? Já checou o seu celular quando entrou na igreja, não já? Ótimo. Que bom. Leitura da palavra do Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 29. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa carta que Jeremias mandou dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aqui o versículo 14, eu te peço que fique sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, não. Apenas para que a gente situe essa passagem, como o texto diz logo no início,
é uma carta que Jeremias, o profeta, escreve de Jerusalém até o povo, os líderes do povo que tinham sido desterrados, que tinham sido exilados para a Babilônia. No ano 547 a.C., 597 a.C., o rei Nabucodonosor tinha invadido e tinha levado o povo cativo. Como é que ele fez? Ele levou a liderança, levou grande parte dos bons profissionais, os formadores de opinião para a Babilônia e deixou apenas um punhadinho de pessoas em Jerusalém, sem muita estrutura. Por isso Jeremias está em Jerusalém. Nessa época ele estava em Jerusalém e ele sabe que lá em Babilônia, onde grande parte do povo está, existem algumas profecias que estão correndo lá. Os profetas, que também tinham sido, em grande parte, desterrados para a Babilônia, estavam dizendo algo mais ou menos do tipo: olha, vocês não se preocupem não, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Isso não vai durar muito tempo. Esse nosso exílio, essa nossa distância da nossa terra, essa situação difícil, dolorosa, humilhante que nós estamos vivendo, não vai durar muito tempo. Logo, logo, Deus vai estender a sua mão poderosa, venha ao nosso socorro, venha ao nosso encontro e vai nos libertar. Por isso, nós não vamos nem esquentar banco aqui. Nós vamos ficar pouco tempo e o Senhor vai intervir como mão poderosa, como já fez no passado. Olhe para a história, olhe para os nossos antepassados. Deus libertou o povo do Egito. O Senhor vai agir com mão graciosa e poderosa sobre nós e vai nos libertar. Palavra de fé, não é? Palavra de fé. Palavra que muitas vezes nós repetimos para nós. Palavras que muitas vezes nós queremos ouvir para nós, quando estamos vivendo a nossa aflição, o nosso exílio pessoal. Quando nós estamos nos sentindo oprimidos, quando estamos nos sentindo fracos, quando estamos passando por uma dificuldade na nossa família, quando estamos enfrentando a ameaça do desemprego, quando estamos sendo perseguidos, quando nossa vida não está dando certo, quando estamos lidando com uma enfermidade, quando passamos pela dor da perda, nós queremos ouvir esse tipo de palavra. Nós queremos ouvir palavras que nos encorajem, palavras que nos coloquem para cima, palavras que nos animem. Mas, sobretudo, irmãos e irmãs, a gente precisa aprender a ouvir as palavras que são verdadeiras para nós. Nós precisamos andar com Deus de uma forma mais profunda e responsável. É claro que Deus não ignora a nossa dor, Deus não ignora o nosso sofrimento, Deus não ignora o nosso exílio, mas Ele nos ensina como saber viver os momentos de exílio. Entenda bem, vou fazer um pequeno jogo de palavras. Não se trata de sobreviver ao exílio, mas de saber viver o exílio. É diferente. Nós desejamos sobreviver, nosso instinto é de sobrevivência, ou seja, nós queremos ver a luz no fim do túnel e de preferência que esse túnel não sejam Rebouças. Que tenha duas galerias, né? A primeira luz é curtinha antes de você entrar no segundo túnel. Que o túnel não seja Rebouças, seja bem curtinho, né? Seja bem curtinho. Nós queremos sobreviver ao exílio, que o exílio seja curto, que a dor seja breve e enquanto a gente está vivendo bem rapidinho, a gente quer sobreviver. Mas o que Deus está falando aqui para o seu povo, que Ele não desprezou, que Ele não abandonou, é que mais importante do que sobreviver ao exílio, do que ansiar pela saída e pela solução, é saber viver os momentos que Deus nos permite entrar e nesse que nós estamos chamando de exílio, traçando esse paralelo, e saber nessa situação aprofundar a nossa vida. Aprofundar a nossa vida. Eu entendo, queridos e queridas, que uma das maiores desgraças da igreja de hoje,
do cristianismo que nós vivemos hoje é o fato de vivermos um cristianismo absolutamente superficial. Vivemos um cristianismo que valoriza o triunfalismo, a vitória. E é interessante, me permita fazer uma crítica aqui a nós mesmos. Nós apontamos tanto para outras igrejas que ficam falando de soluções, que naquela igreja tem solução, que você vai superar todos os seus problemas. A gente critica tanto essa busca de bênçãos, a gente critica tanto que as igrejas só oferecem soluções baratas, mas se a gente parar e analisar a nossa vida com profundidade, nós, infelizmente, não estamos muito distantes desta prática na nossa prática. Porque analise o seu coração. Estou falando isso porque analiso o meu também, viu? Então não estou apontando só para você. O que a gente mais deseja quando está sofrendo? É o livramento. É a solução. O que a gente mais anseia quando a dor corta o nosso coração, quando a nossa alma sangra, é que aquela dor passe o mais rápido possível. Que aquela situação seja superada da forma mais breve. Quanto mais rápido, melhor. Nós desejamos, e o nosso instinto de sobrevivência nos leva a procurar soluções rápidas, simples. E infelizmente, irmãos e irmãs, as soluções simples e rápidas, muitas vezes, via de regra, são soluções superficiais. Soluções como, por exemplo, pedir a alguém que ore por você. Trazer o seu pedido de oração para uma reunião de oração. Olha eu aqui falando das nossas práticas. Que eu peço oração também peço. Isso não é ruim em si, mas isso é ruim quando é visto como grande remédio. É como se você estivesse com uma gripe muito forte. Eu sei que alguns estão lidando com isso aqui nessa mudançazinha de tempo. Não é, irmã Dalva? Pois é. Terrível, né? Mas isso acontece. Mas é como se a gente achasse que uma aspirina solucionaria a gripe. E a gente não descansa, a gente não se alimenta adequadamente, não bebe muito líquido, mas toma aspirina. E o que acontece? Os sintomas até são controlados, mas por um curto espaço de tempo. O problema não é tratado na raiz, e nós vivemos uma espiritualidade assim. E esse era o modelo de espiritualidade que tinha sido proposto para o povo que estava no exílio. Os profetas diziam para eles que a solução vinha rápida. Que como nós somos o povo do Deus Altíssimo, nós não fomos feitos para ser cauda, nós fomos feitos para ser cabeça, que a solução virá rápido. Que Deus vai mover céus e terra e vir em favor dos seus. E aí então nós gostamos daquelas passagens que são verdades, que são bíblicas, que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. É verdade? É verdade, está na Bíblia. Mas nós não podemos escolher para nós os versículos que nos entusiasmam e negligenciar as passagens que nos ensinam a caminhar com Deus, não apenas a ser libertos por Deus. E é isso que mais aflige a nossa geração cristã. Somos uma geração de pessoas que se acostumaram com uma cultura descartável, com uma cultura fast food, com a cultura de querer as coisas rápidas, as soluções imediatas. Não são os nossos filhos que eu estou falando, não, irmãos e irmãs, eles também. Mas a nossa geração, nós que estamos vivos hoje, estamos acostumados ou nos acostumando, nos ajustando a uma espiritualidade de soluções rápidas, breves e, infelizmente, superficiais.
casais que vivem em conflito, é claro que desejam uma solução rápida. É claro, a dor é grande. A dor é grande. Mas há uma caminhada a ser feita para que a solução não seja num estalar de dedo e não seja apenas tratamento de um sintoma. A caminhada da reconstrução, dos relacionamentos, eu falo de casais, mas entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, irmãos na fé, a reconstrução é árdua. Jesus nunca defendeu o caminho das soluções fáceis. Aliás, o caminho da solução da nossa vida eterna foi o mais difícil. Foi o mais difícil. Por isso, olhando para essa passagem, para essa carta que Jeremias escreveu para os exilados, aqueles habitantes de Jerusalém que estavam na Babilônia, ele quer colocar as coisas na perspectiva correta. E eu anseio, irmãos, desejo muito, que nós, da pequenina igreja presbiteriana do Grajaú, possamos aprender juntos um caminho mais consistente de fé. Nós que estamos andando juntos aqui, estamos vivendo juntos e procurando seguir a Cristo juntos, nós precisamos encontrar um caminho de fé que seja mais consistente. Talvez a maioria dos seus amigos cristãos faça o caminho mais simples. Talvez, não estou dizendo que seja assim, mas talvez. Isso nos acostuma a procurar os mesmos caminhos. Mas eu quero, como o pastor Ivo pediu que a gente desse as mãos agora, logo no início do culto, é muito importante nós nos darmos as mãos nessa busca. Nessa busca. Porque não é uma busca comum hoje no meio dos cristãos. Não é. E certamente vai lhe parecer no início uma busca de menor fé. Porque nós temos um conceito de fé muito esquisito. Nos é passado um conceito de fé muito esquisito. Vou chegar lá, mas antes eu queria que a gente visse os passos que Jeremias apresentou para os seus contemporâneos, para os seus conterrâneos, de como eles deveriam saber viver o exílio, e não apenas sobreviver ao exílio. Veja só, a primeira coisa que Jeremias falou é que Deus está presente em qualquer circunstância. Os sofrimentos que nos acometem, que vêm sobre nós, os exílios que a gente vive, os nossos exílios, podem ser, por exemplo, os nossos sofrimentos, podem ser fruto dos nossos pecados, das escolhas erradas que nós temos feito. E aí nós comemos o fruto amargo dos nossos pecados, que são as consequências deles. E até mesmo Deus usa essas consequências para nos disciplinar. Deus não poupa a vara das nossas costas. Porque diz Tiago que Deus açoita a todo filho a quem recebe. E quem, quando tropeça, não recebe disciplina de Deus, é porque não é filho, é bastardo, é filho ilegítimo. Quando os nossos pecados são a razão do nosso sofrimento, graças a Deus Ele pesa a mão sobre mim e sobre você. Comemos o fruto amargo do nosso pecado e durante um tempo precisamos lidar com isso, conviver com isso. É parte do processo disciplinar de Deus. É parte do que Deus está fazendo em nós. É por isso que as Escrituras dizem: meu irmão, minha irmã, não desmaie quando você for disciplinado pelo Senhor. Não desmaie. Não desmaie. Porque é Ele. Se o sofrimento, se o exílio, como foi o caso do povo de Israel, é por causa do pecado pessoal, do seu pecado, não fuja. Não fuja. Porque a disciplina precisa ter ação completa. É difícil dizer isso. Aliás, é fácil dizer porque está na Bíblia. É difícil escutar isso.
Nós não gostamos de escutar isso. Não gostamos de escutar. Outra razão dos nossos exílios, dos nossos sofrimentos, são ações do pecado, da injustiça que há na sociedade. Às vezes você está amedrontado com a iminência do desemprego, por causa dessa loucura que é o mercado, que é pecaminoso, sim, é pecaminoso, em que cada um de nós é contado como um número e não como um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos estar sofrendo por causa do pecado à nossa volta, a injustiça que há na sociedade. O salmista diz no Salmo 27, ainda que o exército se acampe contra mim, e muitas vezes a gente se sente acuado por um exército, né, se acampando contra nós, mas ele diz, ainda assim, o meu coração não se atemorizará. Mas o exército se acampa contra a gente e a gente sofre. Uma outra razão para os nossos sofrimentos, para os nossos exílios, é o imponderável, é o incompreensível, é a tragédia que se abate sobre nós. Nem sempre escolhemos uma doença. Às vezes escolhemos, né? Às vezes escolhemos, mas nem sempre. Uma perda trágica. O livro de Salmos também fala no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. E aí ele dá algumas descrições, algumas questões ligadas ao imponderável. Ele diz, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e estremeçam, e os montes estremeçam, ou seja, são coisas que estão fora do campo de administração dele. Ele cita aqui fenômenos da natureza, naturalmente coisas que não podem ser controladas. Nós sofremos também quando a dor se abate sobre nós de uma forma inesperada. Qualquer que seja a razão do nosso exílio, Jeremias diz no versículo 4, ou melhor, Deus diz no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então sou eu que estou fazendo. Eu administro esse momento da sua vida. Eu ainda sou o teu Deus. Ah, isso é maravilhoso, irmãos. Porque eu prefiro ser deportado para a Babilônia por Deus do que por Satanás. Já parou para pensar nisso? Essa ideia de que o sofrimento é ação do diabo, é do diabo. Não o sofrimento, mas a ideia de que o sofrimento é sempre ação do diabo, é uma coisa diabólica. Porque ninguém põe a mão sobre os escolhidos de Deus sem que aquele que nos escolheu esteja sobre tudo. Nada, ninguém. Ninguém. Se Satanás toca a nossa vida, é porque ele foi fazer uma conferência como fez quando quis tentar Jó. Deus coordena tudo. Satanás, o diabo e os seus anjos não são uma força independente. Não são um exército que combate Deus em pé de igualdade. Satanás e os seus anjos, eles podem não gostar disso, mas nas mãos de Deus, eles podem ser ministros da sua vontade. Difícil admitir isso, não é? Mas olha na Bíblia, e você vai perceber isso. É bem verdade que as ações deles não são menos piores por causa disso. Mas na sua vida, a você que pertence ao Senhor, nada lhe toca se Deus não permitir. Isso está espalhado nas páginas da Bíblia. Não entenda, irmãos, irmãs, quando nós falamos nada nos toca se Deus não permitir, a gente queria ouvir nada vai nos tocar. A gente gosta muito daquele versículo que diz, praga alguma chegará à sua tenda. Não é? Hã? E quando chega? E quando chega? Olha para a experiência. Olha para a vida.
Ou os sofrimentos não chegam na nossa tenda? Na nossa casa? Chegam sim. Mas a grande questão é que quando nós compreendemos, nós entendemos que eles são menos praga do que realmente nós achamos que são. Não doem menos. Mas Deus está nisso. Ele continua dizendo algo muito importante. Quando você... É muito importante que você entenda, procure compreender onde se encaixa a razão do seu exílio. É fruto dos seus pecados, das suas escolhas erradas? É fruto do contexto à sua volta? Ou é apenas um imponderável que a gente não entende por que acontece? Pode até ser que seja um conjunto. Geralmente os dois primeiros aspectos podem se conjugar melhor, né? Às vezes são fruto das nossas escolhas erradas associadas ao pecado que campeia à nossa volta. Seja muito honesto, honesta consigo mesmo. Mas ele continua dizendo uma coisa importante. Não importa a razão do seu exílio. Você não precisa ser menos do que você era antes. Você não precisa se apequenar, suspender a vida, parar de viver com intensidade e profundidade porque está vivendo essa dor. Quando nós vivemos um momento difícil na nossa vida, parece que algumas coisas são suspensas, ou porque nós não nos sentimos fortes o bastante para lidar com isso, ou porque nós temos assim a fé e esperança de que aquilo vai passar rápido. Então nós suspendemos algumas coisas da nossa vida. E aí, o que Jeremias diz é, olha, vocês estão aí, finquem raízes, plantem pomares, constituam família, vivam uma vida rica, uma vida intensa. Não se diminuam pelo momento que vocês estão vivendo. O momento que vocês estão vivendo está supervisionado por Deus. É doloroso, é difícil, é humilhante, mas Deus está nesse negócio, fazendo alguma coisa. Por isso, não se apequene. Não se torne um caramujo. Não entre para a concha. Continue a construir a sua vida. Deixe de lado os sentimentos que são tão comuns no exílio. Tão comuns no exílio. A autopiedade. Isso é tão injusto. Por que está acontecendo comigo? Não merecia isso. Esse sentimento é altamente destrutivo. Sentimento de autopiedade que faz você se sentir a pessoa mais injustiçada da face da terra. Te dificulta, te impede de enxergar os propósitos de Deus no que está acontecendo. Então, deixe de lado o seu sentimento de autopiedade. E algo muito importante, aqui eu chego no coração do que eu quero dizer para vocês. Não dê ouvido às falsas ilusões. Essa é a outra coisa que Jeremias fala, ele adverte o povo, olha, os profetas que vocês estão ouvindo aí, não estão falando em meu nome. Eles falam o que vocês desejam escutar. Não estão falando o que vocês precisam ouvir. Estão falando o que vocês desejam escutar. Em outras palavras, eles estão massageando o seu ego. Ele diz isso nos versículos 8 e 9. Especialmente no 9, ele diz: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Eu não os enviei. E aqui, irmãos e irmãs, eu clamo a vocês, em nome de Jesus, nós precisamos desesperadamente mudar a estação de rádio da nossa vida, que nós estamos ouvindo. Eu não estou falando das estações literais, não, mas às vezes tem que mudar também. Eu estou falando
nós precisamos mudar a sintonia da nossa alma. Nós precisamos ouvir as Escrituras, a palavra de Deus, precisamos ouvir a verdade do Evangelho. Não podemos ouvir as coisas que nos agradam, embora nós sejamos profundamente atraídos para as palavras de consolo, para as palavras de encorajamento, para as palavras que nos falam de vitória. Nós somos atraídos quase que irresistivelmente para essas palavras. Mas antes dessas palavras, antes da glória, antes da ressurreição, existe a via dolorosa que leva até a cruz. Nós queremos ressurreição sem morte. Nós queremos glorificação sem cruz. Essa é a grande verdade. Nosso senso de sobrevivência, nosso senso de autoproteção, nos faz amar o evangelho da vitória e querer deixar de lado o evangelho do caminho do discipulado, do caminho estreito, da porta apertada, que leva à cruz. Nós queremos esquecer a palavra de Jesus quando ele diz: você quer me seguir? Então precisa negar a você mesmo. Toma a sua cruz e me siga no caminho estreito. Pega a sua cruz e me siga até o Calvário. E lá, que a sua cruz seja a quarta no Calvário. Nós não queremos ouvir isso, irmãos. Nós fugimos disso, irmãs. Mas essa é a palavra do nosso dono, do nosso Salvador. Você quer me seguir? Quer andar comigo? Não olhe só para a glória. Antes da glória existe a cruz. Irmãos, a gente sabe disso, mas a gente não gosta de escutar. Sabe por que a gente sabe disso? Porque nós sabemos que o exílio não é um lugar de glória. A dificuldade não é um momento de alegria. Mas nós queremos de todo jeito tirar a cruz do ombro. Nos desfazer da cruz. Mas o Senhor fala para nós: não deem ouvidos às falsas profecias. São lindas, são até bíblicas, mas são parciais. Esse é o nosso grande problema. Nós selecionamos do Evangelho o que nós queremos. A Bíblia traz palavras sobre glória, sobre conforto, sobre livramento, sobre vitória, traz mesmo. A Bíblia fala que Deus cuida de nós, que Deus nos livra, que Deus nos perdoa, que Deus nos conduz em triunfo, fala mesmo. Mas fala que no mundo nós temos aflições, fala que nós precisamos negar a nós mesmos, fala que nós seremos perseguidos por amor do Evangelho, fala que o nosso homem exterior se corrompe, que nós haveremos, que os sofrimentos que passamos nessa vida não se comparam ao futuro, mas nós sofremos. Fala que nós somos, por amor do Senhor, entregues à morte o dia todo, mas toda essa parte nós queremos deixar de lado, botar debaixo, na gaveta de baixo. E queremos preservar para nós só o Evangelho da glória, o Evangelho da vitória. Amados e amadas, vamos resgatar a integridade do Evangelho. Não é legítimo, não é leal ao nosso Senhor, que morreu por nós, que carregou a cruz por mim e por você, que foi pregado nela por mim e por você. Não é leal a Ele nós adotarmos apenas uma parte do Evangelho. É uma afronta à cruz de Jesus Cristo. É uma afronta ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, adotarmos apenas o Evangelho que nos agrada. Nós precisamos aprender a viver o Evangelho na sua integridade. Precisamos voltar
a pureza do santo evangelho de Jesus Cristo, que fala que há uma cruz e depois da cruz há a ressurreição. Isto deve estar no nosso campo de visão. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero encorajar a vocês, não deem ouvidos a falsas profecias. Não deem ouvidos a um evangelho seletivo. Não deem ouvidos apenas ao evangelho que lhe agrada. Graças a Deus, há muito no evangelho que nos agrada e que é verdade. Graças a Deus por isso. Mas abrace todo o evangelho. Porque sem isso não há maturidade para a gente andar. Sem abraçarmos o evangelho na sua totalidade, nós seremos cristãos superficiais a vida inteira. Sem abraçarmos plenamente a verdade do evangelho, de que nós não podemos fugir do exílio instantaneamente. Se nós não abraçarmos a verdade do evangelho, aquilo que Deus pretende formar em mim e em você nunca será formado. Nós nos reunimos aqui domingo após domingo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que quando você vem aqui para a casa do Senhor, para a gente se congregar, eu e você vimos muito vulneráveis a soluções fáceis. Nós somos muito vulneráveis a soluções fáceis. Que elas dão para a gente pelo menos um tanto de esperança. Mas o que eu procuro trazer para vocês, o pastor Ivo também procura trazer, os pregadores aqui procuram dizer para vocês, é que as bênçãos de Deus não caem no automático. A gente tem a ideia de que orar em nome de Jesus é como você chegar no caixa automático, sacar o seu cartão, colocar, digitar assim a senha. Em nome de Jesus. Não, o amém é quando você pega o dinheiro, né? Glória a Deus, amém, glória a Deus, é verdade. Então, mas a gente tem essa ideia de que o em nome de Jesus é a senha do nosso cartão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Em nome de Jesus, sem estar ao lado de Jesus, é um cartão magnético vencido. Não funciona. Foi ele que falou isso. Se você observar no João 15, que é uma das passagens que a gente mais gosta de lembrar quando a gente fala de oração, de resposta à oração, João 15,16 diz que o Senhor nos designou para irmos dar fruto, nosso fruto permaneça, para que tudo que a gente peça em nome de Jesus, o Pai atenda. A gente ama isso. Mas a gente esquece de ler 2 versículos acima, no versículo 14, em que ele diz assim: vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. O versículo 16 está subordinado ao versículo 14. A gente passa domingo após domingo aqui, a gente vem domingo após domingo tentando compartilhar isso com você. De que vida cristã não é vida mágica. Vida cristã não contém palavras mágicas, fórmulas esotéricas. O que nós precisamos aprender dominicalmente, é exercitar a vida cristã. Por isso, irmãos e irmãs, no exílio, faça a sua parte. Enquanto os profetas naquela época diziam, não se movam, a mão do Senhor, Deus virá voando, trazendo salvação nas suas asas e vai nos libertar. E Jeremias diz, não, isso vem na hora certa, palavra do Senhor, isso vem na hora certa.
mas você tem algo a fazer no tempo do exílio. Você tem a sua responsabilidade como alguém que foi chamado, chamada por Deus, como alguém que pertence a Ele. E é isso que eu quero enfatizar aqui, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos exercitar a nossa vida cristã. Nós queremos que tudo funcione pela fé. Mas que tipo de fé é esse? Que não vive as práticas cotidianas de Deus. Que tipo de fé é esse que negligencia a nossa parte? Como você quer estar forte na fé se você não dedica tempo para o Senhor? Como você quer sobreviver, e eu estou falando de propósito, como é que você quer sobreviver ao exílio se você não dedica um punhado do seu tempo para estar a sós com Deus, a buscar fortalecimento nas Escrituras? Você quer sacar o seu cartão magnético divino e falar em nome de Jesus? Não existe isso, irmãos. Isso é magia. Isso é feitiçaria. Estamos no exílio. Vamos fazer o que é preciso fazer. A série que nós estamos pregando à noite fala exatamente sobre isso, sobre a necessidade de pararmos de olhar a fé como uma religião. Precisamos olhar a fé como algo para ser vivido com consistência nesse mundo tão longe de Deus. Desacelerar para orar, para passar tempo com o Senhor. Separar um tempo que você separa na sua vida para assistir televisão. Dedicar esse tempo para as Escrituras. Dar seu tempo para viver para o outro. São valores, são práticas que fortalecem a nossa vida no meio do exílio. Se você não está vivendo um exílio, se você não está passando por um momento de aflição na sua vida, eu dou graças a Deus por isso. Mas não relaxa a sua mão. Treine, porque a qualquer momento pode vir um Nabucodonosor da vida e levar para o exílio. Fortalece o teu braço, irmão, irmã. Fortalece a tua fé com práticas espirituais, obedecendo a Cristo, sendo mais consagrado. Sendo mais consagrada. A salvação é pela graça. A santificação é dada por Deus para aqueles que caminham nos seus passos. Não é um pacote pronto que cai do céu. Por isso nós não cremos na perfeição humana. Porque se a santificação fosse algo dado exclusivamente por um pacote mágico de Deus, nós todos estaríamos plenamente aperfeiçoados. Não pecaríamos. A caminhada na fé, o crescimento na graça é adquirido obedecendo aquilo que Cristo nos mandou viver, praticando as disciplinas que Ele nos orientou a praticar. O coração dessa mensagem é exatamente esse. Não dê ouvidos a soluções fáceis. Caminhe no caminho de Cristo. Pratique aquilo que você tem aprendido. Viva com Jesus Cristo. Faça como Maria de Betânia. Se assente aos pés do Senhor. Se assente aos pés do Senhor para receber a melhor parte. Num determinado momento você vai ter que fazer como Marta de Betânia. Servir com intensidade, com generosidade e dedicação. Mas faça. Não fique pedindo aos outros que orem por você. Não terceirize a sua fé, meu irmão. Não terceirize os seus pés. Porque é com seus pés que você precisa andar no caminho de Cristo. Não com os pés dos outros. A história termina com uma palavra de encorajamento.
Ah, tem encorajamento hoje também, viu, gente? Fiquem tranquilos, não é só aperto, não. O Senhor diz assim, olha, vocês vão passar a orar a mim, eu vou ouvir vocês. Porque eu sempre estive atento. Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o seu coração e não de acordo com as profecias falsas que estão dando para vocês. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu quero produzir na sua vida. Mas ore a mim com intensidade, me busque de todo o coração, porque você vai me encontrar, você vai me encontrar. Você tem encontrado Deus na tua caminhada? Ou a tua vida, embora cristã, tem sido estéril? Parece que você está caminhando sozinho, esteja ou não vivendo o exílio. Mas será que você tem dado para o Senhor o lugar que Ele sempre requereu de cada um de nós? Jesus falou que Ele não divide a prioridade que Ele deve ter na nossa vida com nada. Com nada. Com nada. Ele usou até as ilustrações mais radicais. Ele disse: quem amar mais pai, mãe, mulher, filho do que a mim, não é digno de mim. Como é que está a sua lealdade ao Senhor? É tempo de abandonarmos um semi-evangelho e vivermos, abraçarmos plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, que tem glória também, mas tem cruz, tem cruz. Apenas lembrar a você que nesse caminho estreito, na via dolorosa, Ele está caminhando com você. Ele está presente com você. Por isso, me permitam fazer uma brincadeira aqui. Isso não está na Bíblia, mas é verdade. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Eu, enquanto fazia essa mensagem, me lembrava da música, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pregação, né? As profecias eram ilusões. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Tem crente que fica com os dois, né? Fica assim meio ruim da cabeça e vive uma solidão existencial, mesmo sendo cristão. Aí o resto a música não se encaixa muito bem na Bíblia, mas é preciso saber viver de acordo com o Evangelho. Quer ter uma vida mais rica, mais profunda, quer sair da superfície da fé e caminhar em águas mais profundas e mais consistentes, então faça isso. Dedica tempo para as disciplinas espirituais, para as práticas espirituais. Você vai experimentar um crescimento que você nem imaginava ser possível. Você vai descobrir uma força que não está em você, lhe é dada. Lhe é dada por Jesus Cristo. Mas não é fruto de imaginações. Coloque-se diante do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar?